Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Relatos de Paz. Hoje vamos falar com a nossa querida Elisângela, uma psicóloga muito capaz, muito experiente, que vai trazer um assunto para a gente, para os pais. E eu queria agradecer a cada um de vocês que nos ouvem. Eu sou o David Almeida, criador do podcast Relatos de Paz, sou pai de 3 filhos, do Eduardo, Gustavo e Esther. E casado com a Regina. Gostaria de agradecer a presença da Elisângela, nossa psicóloga de hoje. E eu convido ela a se apresentar e falar um pouco da sua profissão, da sua carreira, da sua vida de mãe, serva de Deus, esposa maravilhosa. E o assunto que ela vai trazer para a gente hoje, né? Vamos lá, Elis, fala para a gente um pouco do que você trouxe para a gente. Bom, Deison, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu fiquei extremamente lisonjeada, né, quando você me fez o convite para falar aqui um pouquinho sobre questões importantes das relações entre pais e filhos. Esse tema tão importante que você tem abordado de uma maneira tão bacana, né, que é trazer essa realidade, né, dos pais na sua vivência, né, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, que a gente sabe que é muito desafiador. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Elisângela Santana, sou psicóloga clínica, sou esposa do Jefferson, mãe do Davi, mãe do Isaac, mãe da Esther, 3 filhos maravilhosos que o Senhor me deu, com uma história incrível que o Davidson, que está aqui também, faz parte dela, nessa expectativa, nessa criação dos meus filhos, em especial da Esther, né? Porque eu brinco que Deus ele faz as coisas de maneira perfeita, né? Quando eu vivenciei a minha relação de maternidade, no primeiro momento, foi com Isaac e com Davi, quando eles vieram fazer parte da minha vida. O Davi ali, por volta de mais ou menos 1 ano, quase 2 anos, o Isaac com basicamente 3 para 4 anos. E foi o meu primeiro momento de maternidade ali, de experiência. E Deus quis me abençoar com a chegada da Esther. Você já conhece essa história de milagre, né? Eu não podia ter filhos e Deus resolveu me abençoar e eu sou muito grata por isso. E hoje eu sou mãe de 3 filhos, uma experiência maravilhosa. E ali, né, conciliando com a carreira de psicóloga aqui em Contagem, em Minas Gerais, no Brasil. E vivenciando esse desafio de conciliar a carreira e a maternidade. Que é o desafio de todo pai e de toda mãe também, né? Que é conciliar a vida profissional com a função paterna, com a função materna, nesse mundo que muitas das vezes nos desafia a trabalhar melhor a nossa gestão de tempo, porque não existe nada mais importante do que a nossa relação com os nossos filhos, não é mesmo? Verdade. É muito importante a relação com os filhos, ter um momento de presença e tal. E eu sinto muita falta, porque no Brasil eu trabalhava autônomo e aqui eu trabalho em CLT. Então eu tenho pouco tempo com os meus filhos, eu estou sentindo muita falta. A Esther todo dia fala: papai, amanhã você tá de férias? Amanhã você tá de folga? Todo dia ela pergunta, sabe? Eu fico com o coração partido, porque eu ainda não posso me dar o luxo de trabalhar autônomo aqui, né? Então eu sinto muita falta. Essa participação paterna, materna é muito importante, Elis. Pois é, Edson, e é exatamente esse um dos maiores desafios que a gente acaba encontrando, né, ao longo da nossa caminhada familiar, porque quando a gente fala assim, nossa, eu sinto a necessidade de ter mais tempo, quando isso é possível é uma maravilha, né, mas quando não é possível a gente começa a falar sobre ter tempo de qualidade, não é verdade? Exato. Porque muitas das vezes nós vemos pais também, isso para mim é muito claro aqui na minha carreira clínica, que tem pais que têm disponibilidade de tempo, mas não sabem o que é ter tempo de qualidade. Por quê? Porque o tempo que está com o filho não aproveita de uma maneira intencional, porque nós temos grandes distrações e uma delas é o celular, né? Exatamente. E fala isso agora, o telefone é um problema grandíssimo nas famílias de hoje, né? As relações familiares, sim, porque aí o tempo que está presente está só fisicamente, mas não está inteiramente presente, porque a atenção está em outro lugar. Então, nós sabemos que a realidade da maioria das famílias hoje, de fato, não tem muito tempo, porque nós precisamos trabalhar por uma questão de necessidade, né? Fala que a gente ainda não ganhou na loteria, não ficou rico, né, para não precisar trabalhar tanto. Mas então a gente começa a falar sobre tempo de qualidade, ser intencional
intencional nisso, né? Como é que é uma questão interessante para a gente refletir, é como eu tenho vivenciado o meu tempo de relação de qualidade com os meus filhos, o tempo que eu tenho ali disponível para eles, já que esse tempo é reduzido e não é como eu gostaria. E aí eu preciso me perguntar, será que eu estou presente de verdade ou eu estou lá fisicamente? Então, esse é um dos aspectos também muito desafiador. Para mim, hoje, foi muito interessante, porque com a chegada da Esther, quando os meninos vieram, eu trabalhei de uma maneira muito intencional a nossa rotina, né? Porque eu tinha uma agenda de trabalho bem intensa. Então, a gente precisou trabalhar isso de uma maneira muito intencional, porque a gente estava ali num processo muito importante, que é o processo da primeira infância, que é o desenvolvimento, né? Os vínculos emocionais são estabelecidos nessa fase. Por isso que a criança tem aquela necessidade de estar mais próxima dos pais, porque o vínculo emocional de amor, de segurança, de carinho, de afeto, são construídos nessa primeira fase da infância, né? E aí a gente precisava estabelecer esse vínculo com as crianças. Então eu e o Jefferson, a gente começou a combinar estar intencionalmente em alguns momentos. Então, se ele trabalhava, eu estaria com as crianças na hora do almoço. O momento em que ele estaria em casa, eu estaria no consultório, estaria fazendo as funções com as crianças de uma maneira muito clara, para que eles pudessem entender que, apesar de ter pouco tempo naquela fase, que a gente estava arrumando para o casamento, né, que foi a fase que eles chegaram, o Jefferson recebeu as crianças para morar com ele 6 meses antes da gente casar. Então, a gente precisava estruturar para que a rotina fosse funcional até chegar no casamento, onde eles teriam maior qualidade de presença mesmo, né? Porque a gente já estaria muito dentro do casamento. Então, o Jefferson era o típico pai solteiro cuidando de 2 filhos. E isso foi muito interessante, porque nessa fase, uma das coisas que me fez ficar mais admirada, né, com ele, enquanto pessoa, era ver o tipo de pai que ele era para os filhos dele. Isso me fez realmente repensar, assim, né? Nossa, eu me senti segura da minha decisão, inclusive de casamento, por ver a relação do Jefferson com os filhos. Eu falei assim, nossa, esse cara vai ser um bom pai. Esse cara ele vai ser um bom pai porque ele já é um bom pai. Porque eu imaginava também, na fase em que nós teríamos, né, ali um filho juntos, né? E aí eu fui a pessoa que escolheu casar com alguém que tem filhos, então eu peguei já fazendo com esses 2 filhos de rim, né? O Isaac e o Davi. Porque quem casa, né? Quem escolhe se relacionar com uma pessoa que já tem filhos, precisa ter essa consciência, né, Nilson? Exato. Que os filhos não se separam, né? Não devem se separar, né? Dentro de uma relação que não tenha dado certo, né? Os cônjuges, os parceiros podem vir a ter um processo de separação, mas a relação de pai e filho não precisa, não deve viver essa cisão, precisa ser preservada, né? Exato. E aqui o Jefferson estava trazendo aquele momento, essas coisas de uma maneira tão admirável que eu disse, agora sim, tenho certeza que eu escolhi a pessoa certa, né? Porque quando se tem uma relação com os filhos, isso precisa ser levado em conta, porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Exato. Não é fácil. Eu tenho essa situação, no meu caso, eu já era pai, né? Quando eu conheci a Regina, eu descobri que eu ia ser pai. A gente tinha acabado de iniciar um relacionamento. Então, tipo, a gente tinha 1 mês de namoro, eu descobri que eu ia ser pai, que a mãe do Eduardo já estava grávida de 3 meses. Então, assim, a Regina escolheu viver comigo ali, né? Naquele momento em que a mãe dele ainda estava gestante, depois decidiu viver comigo, me ajudando na criação dele. E eu agradeço ela muito por isso, porque é uma decisão difícil, né? Principalmente para uma mulher, eu acho, receber um filho de outra mulher é muito difícil, né? Porque normalmente a gente vê muito homem, né? Que aceita uma mulher que já tem filho, aceita uma outra, né? Aceita criar o filho de outra mulher e tal, mas a mulher, assim, ela tem muita resistência, eu acho, quanto a receber um filho de outra mulher. Até pela questão do ciúme, né? Tipo, nossa, ele tem um filho já com outra, tem a convivência, ele tem que conviver com ela, porque um filho é pra vida, é vida inteira, né? Então, até por essa questão de ciúmes, não é fácil. Mas... Esse é um dos desafios, de fato. Né? Mas como você disse muito bem, cada caso, obviamente, é um caso, mas o aspecto da consciência da escolha precisa ficar muito
claro dentro da relação, né? Por exemplo, eu imagino que quando a Regina ficou sabendo da notícia que você seria pai, ela precisou fazer uma escolha dentro dela. Ela seguiria na relação com você ou não. Por quê? Porque teria tem uma criança envolvida nessa relação que, de fato, também faria parte da vida dela. Né? Então, é uma decisão que precisa ser tomada. E é uma coisa interessante, porque eu sempre converso com pacientes que passam por situações semelhantes, que eu sempre faço essa pergunta: olha, a escolha por essa pessoa precisa incluir também a escolha por essa criança. Né? E é justamente sobre isso que eu gostaria de trazer um pouquinho aqui, Victor, para a gente poder refletir juntos sobre essa relação mesmo emocional que precisa ser estabelecida dentro das famílias quando elas se formam a partir dessa estrutura. Não é verdade? Porque quando um homem e uma mulher decidem se relacionar, cada um vem com uma história. E pode ser que dentro dessa história ocorra, né, um relacionamento que não deu certo, mas que tem uma criança envolvida, né? E que a partir do momento que essa pessoa decide ter um novo relacionamento, quem escolhe ter um relacionamento com uma pessoa que tem filho, precisa ter essa consciência de que aquela criança precisa fazer parte dessa formação nova de família. Porque todo o aspecto emocional da relação, tanto entre o casal como da criança, para se tornar uma relação saudável, precisa ser uma relação segura, de muito respeito e de muita compreensão. E a principal peça desse jogo, né, de um casal que se relaciona, que já tem um filho no meio, é a criança, né? Então ela tem que se sentir ali amada, acolhida de ambas as partes, né? Porque se ela não se sentir assim, eu acho que cresce uma criança com problemas psicológicos, problemas emocionais, tipo, meu pai e minha mãe são separados, eu não sou bem tratado aqui, não sou bem tratado ali. Então tem que ter muito bom senso nessa situação, né? É exatamente esse o ponto, porque nós temos duas situações, né? Então nós temos aquela situação em que o casal recebe a criança de 15 em 15 dias, né? Seja por parte do pai, que geralmente é assim que acontece, né? Na grande maioria das histórias é que o pai recebe a criança de 15 em 15 dias. Né? E nós temos o outro lado da história, que é a família em que a criança vem morar junto. Qual foi no meu caso, né? Em que as crianças elas vieram morar junto. Eu já casei com as crianças, né? Já fazendo parte integralmente da vida do Jefferson, né? 6 meses antes, por situações, o Jefferson assumiu a guarda das crianças. E eu lembro que um dos motivos da gente até acelerar mesmo a decisão da data do casamento foi porque a gente entendia que, já que as crianças, né, morariam com a gente precisava estabelecer a estrutura mais rápido. Sim. Né? E aí, tendo as crianças morando juntos, o casal ele precisa entender que a criança também vai fazer parte daquela nova história entre o casal. Então, é preciso preparar o ambiente para que as crianças se sintam parte daquela história. E muitas das vezes isso não fica muito claro na relação com a criança, porque ela começa a achar que, por vários, obviamente, né, desafios que acontecem nessa construção da relação, muitas das vezes vem com mágoas, desconfianças, ciúmes, né? Só que a criança ela não tem nada a ver com isso, mas ela acaba sofrendo o impacto, né, da falta de clareza das relações. Isso vai gerando problemas psicológicos e também pode culminar até mesmo na separação do casal. Eu não sei se você já ouviu histórias em que chegou um momento mesmo do casal não conseguir seguir juntos por não compreender de fato os desafios dessa realidade. Verdade. Né? Então, essa consciência da escolha, uma vez que um dos parceiros tem uma criança, precisa ficar muito clara, porque senão gera muitos problemas. Sim. É verdade. Verdade, a relação paterna, nesse caso, Elisa, a relação paterna, um pai que decide assumir o filho de outra mãe, de outro pai, né? Ele assume um filho de outro pai. Como é que, assim, a questão emocional do pai, assim, afeta desse homem, por exemplo, um homem que não tem filho, decide casar com uma mulher que já tem filho, ele precisa estar bem emocionalmente, né? Mentalmente e tudo.
Eu estou usando muito a palavra escolha, Davidson, porque é de fato algo que precisa ser definido no pai. Por exemplo, vamos pensar dentro dessa sua colocação. Um pai que decide se casar com uma mulher que já tem filhos e que esse filho vai fazer parte da história. Ele precisa decidir de fato se essa criança vai se tornar filho dele, né? Filho no sentido assim, não, eu vou assumir aqui essa função paterna. Por quê? Paternidade, ela é uma função. Porque existem muitos pais biológicos, progenitores, que não exercem a função de pai. Então, dentro da psicologia, a gente entende que a função paterna mesmo, ela é uma decisão de uma figura que decide ser, no caso a figura masculina, né? Decide exercer sobre a vida do filho. Então, o homem que escolhe, né, assumir uma mulher que já tem um filho, ele precisa se perguntar, eu vou tornar esse garoto meu filho, eu vou assumir sobre ele a função paterna, de amá-lo, de educá-lo, de ajudar a construir a sua vida, de dar para ele destino e propósito, porque o pai é que faz esse processo, né, de direção mesmo para a criança, para que ela tenha essa visão, inclusive, de futuro, que ela tenha um destino, que ela tenha um propósito, né, para que ela se sinta segura diante dos desafios, né, que a vida pode oferecer. Então, não se trata da relação de DNA, se trata de uma decisão. Porque existem pais que são progenitores, pais biológicos, mas que não são pais na função de pai, porque não exercem essa função. Então, o impacto psicológico está no primeiro passo, que é da decisão. Eu vou me relacionar com essa criança e me colocar nessa posição. Aí as pessoas acabam perguntando assim, mas a criança já tem um pai. Sim. É verdade. E esse pai então precisa ser eliminado, porque um outro pai está assumindo. Isso pode ser trabalhado juntos, né, de uma maneira de acordo, porque a criança ela vai viver em dois ambientes, na casa em que ela mora e na casa em que ela vai participar de 15 dias, uma vez no mês, mas que aquela relação criada dentro daquela casa de respeito, de limite, de amor, fique claro que é da função daquele que ama, daquele que cuida, daquele que transmite essa segurança. E essa decisão ela tem que ser bem tomada, né, Elis? Porque a gente, infelizmente, no mundo, não vou dizer só no Brasil, mas no mundo, tem essa questão de vários homens que é casado com mulher que já tem filho e muitas das vezes abusa, né, das crianças, seja menino que menina, mas abusa ali da pessoa, mas eu creio que é uma questão porque não decidiu ser pai. Então olha com olhos, né, humanos normais, como se fosse uma amiga, um colega, né, e acaba... Não só dentro dessa perspectiva que você está falando, né, de não considerar aquela criança, mas porque é um crime, né? O abuso, né, ali contra a criança, ele é um crime grave que causa inúmeros prejuízos psicológicos, né? O impacto de abuso na criança, então, assim, é de um aspecto tão traumático que se leva anos para ser elaborado. Pessoas que já viveram o processo de abuso na infância e hoje são adultos podem falar disso de uma maneira muito clara, né? Olha, eu ainda vivencio alguns comportamentos que são reflexo daquele momento. Então a gente sabe realmente do impacto. E por que eu torno a dizer que é uma questão de decisão? Porque a escolha do parceiro para a vida precisa ser feita de maneira consciente, principalmente para aqueles que já vêm com um relacionamento que tem uma criança. Exatamente porque eu preciso, em primeiro lugar, pensar na segurança da criança. Então, eu preciso saber com quem eu estou me relacionando. Eu preciso estabelecer quais são os limites. É preciso ser conversado sobre como vai ser essa relação. Né? E, obviamente, eu preciso pensar na postura. Então, se a pessoa, porque as pessoas, elas dão sinais através dos seus comportamentos. Né? Então, se está dando algum sinal de que algum comportamento não está legal, se a relação com a criança não está clara, se a relação com a criança não é respeitosa, então você já tem que ser ali um aspecto primário de análise para se eu vou seguir um relacionamento com aquela pessoa ou não. Quando, por exemplo, eu e o Jefferson, nós decidimos nos relacionar, nós tivemos uma conversa longa exatamente como seria a nossa vida a partir dali, uma vez que ele já tinha dois filhos e eu queria ter mais filhos.
né? E eu lembro que a primeira pergunta que eu virei para ele era: olha, você já tem 2 filhos, eu ainda não tenho, você vai querer ter mais filhos? Ele falou: claro! Eu falei: por que isso era um critério? E aí eu perguntei para ele sobre qual que era a expectativa que ele tinha a respeito da minha figura, da minha pessoa em relação aos filhos dele. E aí ele me disse uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: olha, o que eu espero de você é que você trate os meus filhos como se eles fossem seus. Porque a partir do momento que eu me casar com você, eu realmente espero que você trate eles como se eles fossem seus filhos. Então eu tive que tomar uma decisão e tive que também entender isso, né? Olha, ele está me dizendo então que ele está me dando uma carta branca para tratar esses filhos como se eles fossem meus. E literalmente isso, eu acredito que tudo também tem um propósito, sabe? Mas o Isaac e o Davi, eles são tão especiais e tão importantes na minha vida que hoje eu não imagino a minha vida sem eles. E eles são seus mesmo. Você já viu como é que é a relação. Legal, porque quem não sabe da história, nem imagina que eles não são os meus filhos biológicos. Sim. É que eles são meus. E aí eu falo assim: olha, toda pessoa que se casa com alguém que já tem filhos precisa entender o que é o processo de adoção. Verdade. É um processo de adoção, né? De adoção, literalmente. Porque é um filho que não nasceu de você, mas que você tem que tratar com amor e receber ele no coração de forma... Você precisa gerá-lo no coração. Sim. Então, eu falo assim, as pessoas me perguntam: eles não são seus filhos biológicos, né? Quando você sabe, eles falam: não são não, eu os adotei, mas eles são meus filhos. Sim. Não são biológicos, são meus filhos. Aí fica sempre afirmando. Tá certo, tem que falar mesmo, porque o carinho que você trata eles e o carinho que eles têm com você é de mãe próprio, não é, né? E assim, por um tempo eu fiquei muito receoso, né? Com essa questão de já ter um filho, porque a minha esposa, ela é meio ciumenta, né? Então, ela tinha ciúme até do meu filho, vamos dizer assim, mas foi um processo, né? Ela decidiu ser, entre aspas, mãe dele, né? Uma segunda mãe. E aí teve um processo de cura, né? Vamos dizer assim, que é um processo de cura, porque, né, para você receber um filho de adoção, você tem que ser curada. Né? Você tem que ser curado dentro de você e falar: não, agora eu tô pronto para receber uma adoção. Mas foi um processo bem longo, assim, bem difícil. Vou dizer que foi difícil. E eu creio que para você também não foi fácil, né? Porque você, do nada, assim, receber a notícia: não, vai vir morar comigo 2 filhos, nossa, eu vou casar com um cara que já tem 2 filhos. É complicado. Porque tem um processo que chama processo de adaptação. Nenhuma relação, Davidson, vem pronta. Toda relação precisa ser construída. Nenhuma relação vem pronta. E a relação de pai e mãe, seja por adoção, seja, né, de forma biológica, também é construída. Porque ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe. A gente vai aprendendo dentro dessa função, né, a se tornar cada vez mais, né, bons pais. Mas é uma relação construída. Então, quando os meninos vieram, né, já ali na primeira fase do nosso casamento, então precisou haver esse processo de adaptação. Então, como é que seria o horário da escola, o horário dentro de casa, a conversa, a relação com as crianças? Como é que seria a relação com a progenitora, né, com a mãe biológica? Quais são os limites que seriam estabelecidos a partir dessa relação? Sim. Porque a gente brinca, né, minha casa, minhas regras. Né? Verdade. Então, são 3 pessoas mandando nessas crianças. Então, é eu, meu esposo e também tem a mãe, que é a minha mãe biológica, né, que também participa da vida dele. Então, a gente precisou vivenciar um processo de adaptação para aprender a falar a mesma língua. Sim. Uma das coisas que eu sempre trazia de maneira muito clara, tanto para o Jefferson e para a Bárbara, né, que é a mãe biológica dos meninos, as crianças elas não podem ficar confusas sobre qual direção elas devem seguir. Então, seja qualquer problema que nós tivermos, nós vamos resolver entre os adultos para ter uma fala só. Porque você imagina como que é confuso para a cabeça de uma criança cada um dar uma ordem, cada um falar alguma coisa. Exato.
Exato, é complicado, porque chega, tipo, na sua casa é uma regra, eles vivem ali com você, tem um jeito de viver. Chega lá na mãe e fala, mas minha mãe lá na casa dela fala de outra forma. Eu posso fazer na casa da minha mãe, eu posso fazer isso e aqui eu não posso. Então aí gera uma confusão muito grande. Gera uma confusão muito grande. Uhum. Então, esse é um dos aspectos que nós trabalhamos de maneira assim, muito intencional. E quando eu falo que trabalhamos, porque isso não, igual eu disse, essa relação ela não veio pronta. Essa relação ela precisou ser construída e ela passou por desafios. Entende? Não, assim como qualquer relacionamento. Sim. Então, uma das coisas que nós trabalhamos é, olha, qualquer problema que nós tivermos entre os adultos, isso não vai ser resolvido entre os adultos. A criança, ela não precisa, ela não tem que participar dessas decisões. Essas decisões são os adultos que tomam, porque uma das coisas que a gente vê que é muito prejudicial para a família dentro dessas estruturas, é quando os pais começam a jogar com os filhos, a usar os filhos como arma numa discussão. Ah, seu pai é assim, não, sua mãe é assim. Entende? Começa ali a trazer para a criança toda a dinâmica de responsabilidade que são dos adultos, né? Então, uma das coisas que eu trouxe, né, ali dentro da nossa família como regra é a conversa de adulto é resolvido entre os adultos, as crianças não têm que participar. Então, todas as vezes que tinha que ser tomada uma decisão que teria um grande impacto, obviamente eu convocava a mãe dos meninos e falava assim, olha, tá, tem essa determinada situação. Teve uma situação, por exemplo, que foi muito interessante. No processo de desenvolvimento do meu filho mais velho, o Isaac, nós percebemos que ele estava com problemas na escola, problemas de desenvolvimento da aprendizagem. E dentro do comportamento dele ali, eu comecei a ver alguns comportamentos e um quadro de sintoma muito direcionado para uma criança que tem TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu comecei a conversar com o Jefferson, assim, Jefferson, o Isaac, vamos passar com ele no processo de avaliação, porque eu estou percebendo que o Isaac apresenta sintomas de um quadro de TDAH. Ele não está indo bem na escola, ele está muito intenso no comportamento, ele está muito desligado. Eu me lembro de uma situação que foi muito engraçada. Eu não sei se você vai se lembrar disso, porque foi até um dia que teve uma célula lá em casa que eu mostrei o vídeo, que o vizinho gravou que o Isaac tinha subido no telhado da casa do vizinho ao lado. Foi uma coisa assim, gente, nossa, só podia ser meus filhos mesmo. Naquela parte de fora, lembra? Que tem daquela área lá? Sim. Tem as áreas dos prédios ao lado, né? Então o Isaac, ele é apaixonado por papagaio. Apaixonado. E tinha caído um papagaio lá no telhado do vizinho, só que o telhado ele tem a altura de um segundo andar de um prédio. E o Isaac subiu lá para pegar esse papagaio. E assim, o tempo de cair de lá e seria assim, um acidente com potencial para ser um acidente fatal. E aí a vizinha gravou, você perdoa, eu gravei, porque se eu contasse você não ia acreditar, porque para mim foi inacreditável. Eu virei para ela assim, querida, eu ia acreditar porque eu conheço o potencial dos meus filhos. E o Isaac subiu lá para pegar o papagaio, né? E o Jeff tá assim, Ângela, mas como assim ele não teve medo? Eu falei assim, não, Jeff, por quê? Primeiro porque ele tá na fase ainda de formação, né? A mente da criança, ali nesse primeiro momento, ela não está completamente formada para ele ter senso de juízo, inclusive para saber que aquilo era perigoso. Mas para uma criança que tem um funcionamento neurológico, né, da formação do TDAH, é uma criança que realmente ela não tem uma percepção exata desse limite, dessa coisa assim do medo, sabe? Nossa, eu posso cair. É uma criança que ela vai desbravando assim, de uma maneira muito corajosa algumas ações. E aí eu lembro que o Felipe já falou, você tá vendo a impulsividade? Ele estudou no telhado, mas não é um telhado qualquer, ele era um telhado da altura de um segundo andar de um prédio, era muito alto. Muito alto. Aí a gente conversando ali, e aí eu falei, não, eu quero que o Isaac faça uma avaliação neuropsicológica, eu quero que ele faça alguns testes para a gente poder, de fato, definir se existe ou não um quadro aqui, né, neurológico de TDAH. E não deu outra. Nós trabalhamos durante 2 anos no processo de diagnóstico dele, porque foi logo naquele momento que nós entramos na fase da pandemia, que tudo parou. Sim.
né? Então, os profissionais da época, já vamos esperar um pouco, isso pode ser também um impacto da pandemia, mas para mim era muito claro que era TDAH, então eu dei seguimento nos testes e, de fato, ficou comprovado que ele teve TDAH, e aí começou-se o processo de adaptação. Por quê? Porque aí eu já tinha uma consciência de alguns comportamentos. Então, a gente falou de como seria o processo, né? Porque ele teria que tomar medicação, adaptar a maneira como ele estuda, a maneira como ele recebe a informação. Porque uma criança que tem TDAH processa as informações de uma maneira diferente. Sim. Né? Que é um outro tema muito longo, que depois a gente pode marcar aqui para poder voltar a falar sobre isso, que é um tema muito legal também, muito desafiador. Então, dentro desse processo com a mãe, por exemplo, a gente precisou ter uma conversa louca sobre esse desafiador, porque ela, por exemplo, não concordava com o processo medicamentoso. E eu, como mãe do Isaac, como profissional, tinha clara consciência que se eu não entrasse com a medicação, os prejuízos que o Isaac poderia acumular ao longo da vida dele, na fase adulta, que seriam coisas que ele viveria na infância e na adolescência, poderia trazer muito prejuízo. Porque eu entendo, sabe, David, e eu tive essa compreensão. Eu entendi a resistência dela. Afinal de contas, chegar para a mamãe e falar assim, você vai ter que tomar um remédio controlado. Sim. Vai ter que fazer um uso da Ritalina, por exemplo, né, que é um dos medicamentos mais conhecidos, que é para ajudar a criança a ter uma atenção mais concentrada, a regular, né, processos que ficam muito intensos dentro do TDAH, que é o processo de regulação da atenção, né, da impulsividade e da hiperatividade. Então, são tripés de 3 ações funcionais ali na parte neurológica da criança que ficam desregulados pela estrutura de funcionamento. Né? E aí a medicação, ela ajuda a regular isso para que a criança ela consiga ter atenção. Porque o processo de uma criança que tem TDAH, as pessoas acham que a mente da criança é lenta. Não isso. Pelo contrário. Pelo fato de ter um rebaixamento de dopamina ali no funcionamento daquele cérebro, a criança ela tem outros tipos de comportamento. Então, ela vai ter mais dificuldades nas ações de algum comportamento, de ações que ela não acha interessante. Então, ela vai ficar, saco, tem que arrumar o quarto. Não é só esse saco que toda criança acha que disciplina tem. Para uma criança que tem TDAH, falta o estímulo, falta essa ação de uma maneira mais assertiva. O outro aspecto que é o fato da desatenção, porque o cérebro tem um processo de pensamento tão acelerado que perde os detalhes. Então, o processo de pensamento é mais rápido, qualquer tipo de distração chama a atenção, porque está processando muitos estímulos ao mesmo tempo, né, que acontece ao redor, e isso acaba gerando ali aquele impacto que a criança tem desatenção, que obviamente vai ficar muito claro no processo escolar. Então a desatenção da criança não é pelo fato de ser um pouco, vamos dizer, retardado o cérebro, assim, um pouco retraído. É pelo fato de muito acelerado. Você, por exemplo, pede a criança, vai tomar um banho e passa o shampoo. Mas como é muita informação, ela toma o banho e esquece o shampoo. É tipo isso, assim. Porque ela já ouviu de você isso. Falou para assim, olha, você vai tomar o banho e vai passar o shampoo. Ela já captou que ela vai tomar banho, passar o shampoo, que ela vai ver o barulho da água, que ela vai brincar no banheiro, que ela vai fazer um monte de coisa. E isso tudo ela está processando de uma maneira bem mais rápida, intensa. Então, todos os estímulos que ela vai vivenciar nesse processo até o banheiro vai chamar muito a atenção dela. Aí ela vai esperar, ela vai tomar banho, mas ela não vai passar o shampoo. Mas aí ela já brincou com a água, ela já lavou o banheiro, ela já não sei o quê. Ela já fez um monte de coisa. E aí ela esqueceu de fazer o que você pediu pra fazer, que era o quê? Lavar o cabelo. Sim. Entende? Entendi. Porque nesse caminho ela já planejou 1000 coisas que ela vai fazer nesse banho. E a criança que tem TDAH, ela é super criativa. Super criativa. Por isso que o TDAH também não tem a ver com o processo de inteligência, que é outra coisa que as pessoas confundem muito. Não tem a ver com o processo cognitivo de inteligência. Tem a ver com o processamento da atenção para as informações. Porque é exatamente isso que você... Eles são inteligentes até demais, né? Nossa, extremamente criativos. Exatamente.
E E isso, ele é hoje em dia, o TDAH ainda é um tabu muito grande, né, Elis? Porque o povo pensa exatamente, eu acho que pelo fato do medicamento. Eu acho que não é nem tanto o problema, assim, da criança ter esse problema, mas eu acho que a pessoa tem muita resistência de, tipo, nossa, vou ter que entrar com medicamento para criança, ter que, né, ela tem que tomar aquele remédio que todo mundo tem como se fosse remédio doido, que é a Ritalina ou algum medicamento de tarja preta ali. E as pessoas têm muito essa resistência, né? um preconceito, né, exatamente com esse processo de medicação, e aí precisa ficar clara essa compreensão que a medicação ela ajuda no processo de regulação. Uhum. Então é para ajudar a criança ou o adulto também, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem visto um aumento muito grande de informação e então, durante o último ano teve um boom de diagnóstico no Brasil, né? Porque houve fases em que os pais não tinham informações e nem condições, né, de fazer uma avaliação. Então, muitas crianças que tiveram TDAH e não foram diagnosticadas na vida adulta entenderam o porquê de determinados comportamentos e foram diagnosticados, que a gente chama tardio, né, já na vida adulta. E percebe alguns prejuízos que tiveram ao longo do processo por não ter sido diagnosticado antes, mas que também foram pessoas que, de uma resiliência muito grande, desenvolveram muitos aspectos de comportamento também por meio do TDAH que foram de superação. Entendi. Então, um dos argumentos que eu trabalhei muito com a mãe, né, respeitosamente com a mãe do Isaac, foi assim, olha, que bom que nesse momento a gente já tem um acesso à informação e a gente vai poder ajudar o Isaac no enfrentamento dos desafios de quem ele é. Porque uma das coisas que há um consenso médico hoje, né, não só dos psicólogos, psiquiatras e neurologistas, que é uma forma errada de chamar de transtorno. Porque o TDAH é uma maneira de ser, é uma personalidade. Traz um transtorno por causa da desregulação. Mas dentro, né, de um tratamento, de direcionamento, é uma maneira de ser e é uma maneira de ser fantástica. Uma filha extremamente criativa, inteligente, mas me dá também muito trabalho. Imagino. Então, ao conversar com a mãe, para a gente poder alinhar esse processo da medicação, eu trabalhei um processo com ela de aceitação. Né? Quais os benefícios que ele teria tomando a medicação e quais os prejuízos que ele teria ao não tomar a medicação. Né? Aí ela entendeu isso, né? Foi só aquele primeiro impacto mesmo. Mas por que eu falo isso? Porque é importante ter um relacionamento com o pai ou a mãe da criança de respeito. Nem sempre é possível ter intimidade, obviamente por conta da estrutura, mas não existe relacionamento que seja saudável se não houver respeito. Né? Então, eu optei por respeitar e também exijo respeito, é claro. Né? Mas é muito importante também ter isso em mente, assim, que tem esse desafio. Então, se você que está dentro de um relacionamento, que você já fez essa escolha, você precisa assumir essa responsabilidade. Só para dizer, esse filho não é meu. Verdade. Porque quando você decidiu se relacionar com essa pessoa, essa criança veio junto. Sim. Exatamente. Elisa, e qual seria o impacto paterno numa criança que tem o TDAH, assim, a presença ou a ausência de um pai na vida dessa criança? Para uma criança que tem TDAH, não só para criança que tem TDAH, mas qualquer outro funcionamento comportamental de maneira geral da infância, a presença paterna ela é extremamente importante. Porque a função paterna é que vai trazer ordem, disciplina, e é aquela presença também que vai trazer esse senso de propósito e destino. A gente tem, pelas pesquisas, a diferença do comportamento das crianças que tiveram e das crianças que não tiveram a presença do pai, tiveram, né, a ausência por alguma situação. É visível que o comportamento diante das situações da vida se orienta de uma maneira muitas vezes diferente. A gente tem crianças, por exemplo, que por causa da ausência paterna não desenvolveram senso de disciplina ou até mesmo de esperança quanto ao destino porque faltou segurança. Então, às vezes é uma criança mais insegura, às vezes é uma criança que desenvolve algumas dificuldades de relacionamento, porque a gente tem um problema muito grande, tá, Deison? Que é da ausência e também da presença de um pai que é disfuncional, que é agressor. Por exemplo, que tem
comportamentos, né, Davidson, que não inspiram. Porque às vezes o pai não é agressor fisicamente, mas ele é um agressor verbalmente, que maltrata por meio das palavras. Porque as palavras também têm o mesmo poder de ferir, da mesma intensidade que uma agressão física, inclusive. Ou até maior, né? As palavras ficam gravadas ali no seu subconsciente, né? Às vezes é melhor você tomar um couro do que ouvir algumas palavras, né? Então... Em psicoterapia isso é muito interessante, que às vezes a gente ouve relatos das pessoas que falam assim, Elisângela, eu não esqueço aquilo que meu pai me disse naquele dia. Carregam isso uma vida inteira. Por quê? Porque aquela palavra marcou. E nós que somos, né, da fé cristã, a gente entende o poder que uma palavra tem. Né? Então, a figura paterna, ela tem esse poder de influência, sabe? E ela é extremamente importante na estruturação emocional, porque ela representa segurança. A mãe, ela tem um poder materno, tem de apego, de afago, de amparo, ela é muito importante, mas a relação de segurança, de estabilidade, ela está muito marcada dentro da função paterna, entende? Então, para uma criança, seja ela, né, que hoje a gente chama de criança neurodivergente, né, que são crianças que têm ou TDAH, autismo ou outro tipo de funcionamento neurológico diferente, a gente entende que o fato de ter a presença ali paterna ajuda muito nessa estruturação mesmo de um ambiente de segurança. Sim. Elise, nós falamos aqui da presença paterna e os pais, eles precisam estar bem emocionalmente, né? E os pais, qual é a preparação que um pai tem que ter? Qual a observação que ele tem que ter para ele sentir ali que ele não está naquele momento psicologicamente bem, emocionalmente, sabe? Que ele está entrando ali numa depressão, alguma coisa que, querendo ou não, afeta ali na relação familiar, na relação com os filhos, né? Eu costumo dizer que o corpo fala. Sabe aquela sensação de esgotamento, de falta de energia, de falta de perspectiva diante da vida, aquele cansaço que nunca passa, mesmo que você descanse, né? Quando os pensamentos estão mais acelerados, quando perde o sono de qualidade, quando o apetite é alterado, né? Ou come demais ou não come. Entende? O corpo ele vai dando sinais do comportamento também. Aquela irritabilidade, sabe, Davidson, que nunca passa, que tudo a pessoa está explodindo, mesmo sem querer ter controle, sabe, daquela situação, que perde aquela vontade de estar, às vezes até mesmo no convívio familiar, porque está embutido de uma angústia muito grande. Todos esses são sinais de que a estrutura emocional não está bem. E ficar atento a esses sinais eles são muito importantes, porque às vezes a pessoa acha que é só o cansaço. Não, você não está nervoso porque está cansado. Não, dentro de um quadro de depressão, a irritabilidade é um sintoma. Então aquele pai que de repente sempre tinha o prazer de brincar com a criança, de estar ali naquela interação com o filho, né, de ter aquela energia para estar em família, de repente já não tem mais paciência, já não tem mais aquela energia, já não tem mais aquele prazer, está sempre cansado, sempre muito preocupado, sem esperança quanto ao futuro. Isso aí já é um sinal que deve pedir ajuda. Sabe o que é outra coisa muito importante, David? É a gente aprender a mostrar para os nossos filhos que nós não somos super-heróis, nós não somos de fé. E que está tudo bem ter que chegar para o filho e ter que se desculpar porque teve algum excesso. Eu fico brincando lá em casa, né, que é muito engraçado. Quando eu percebo que por estresse, por alguma situação, por questões hormonais, que é o que ocorre, né, na maioria das vezes com as mulheres, ali no período menstrual, os hormônios ficam muito desregulados, né? E a mulher, ela tem como ação imediata o gritar, né? E aí o Isaac me deu uma grande lição, né? Porque eu sempre ensino para as minhas crianças nomear as emoções, né? E é uma das coisas que a gente, muitas das vezes, não sabe fazer, nomear o que a gente sente. E de um dia eu estava muito brava lá em casa, eu estava gritando demais. Aí o Isaac chegou perto de mim e falou comigo assim, você tá gritando muito? E eu falei, pois é, eu tô gritando mesmo. E ele falou assim, pois é, como é que eu noto dessa emoção que você tá sentindo?
Aí eu entrei e falei eu tô brava, eu tô com raiva. Por quê? Porque todas as vezes que ele gritava, ele ficava muito bravo mesmo. Eu virava pra ele e falava assim, Isaac, o que eu não sei que você tá sentindo? Ele, eu não sei. Eu falei, deixa eu te ajudar. Isso que você tá sentindo chama-se raiva. Isso que você tá sentindo chama tristeza. Porque a gente precisa aprender a nomear as emoções. Porque ao nomear as emoções, a gente vai aprendendo, inclusive, a regular essas emoções, né? E aí ele pegou e veio, ele me deu essa lição, porque era algo que eu tava aplicando com ele. Ele falou assim, o que você tá sentindo então? Eu falei assim, eu tô brava. E aí a ficha caiu, né? Eu pensei com você, mas a culpa não é sua, é porque eu estou cansada, eu estou brava, eu não estou me sentindo bem, você não tem nada a ver com isso. E eu gritei com você, me perdoa. Porque aí o Isaac ele vai entender que, primeiro, eu não sou perfeita e que ele também não precisa ser perfeito para ser aceito, para ser amado. Porque as pessoas erram, mas elas podem se desculpar, retomar e fazer diferente. Então, quando a gente assume que não está bem, isso não quer dizer que a gente está assumindo uma fraqueza. Primeiro que a gente está assumindo que a gente é ser humano. E o ser humano, ele passa por momentos de desafio. O ser humano, ele pode adoecer. E o ser humano, ele tem fragilidade, sim. Então, quando a gente assume as nossas dores, né, os nossos desafios, a gente está assumindo a nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela não é perfeita. Então, Verdade. fala, o comportamento indica, estar atento a isso para esse processo de autoconhecimento. Então, quando eu não estou bem, eu preciso desenvolver essa habilidade, né, de olhar para dentro de mim e falar assim, o que está de errado? Então, eu preciso de uma ajuda? Vou procurar um profissional da área da psicologia, da área da psicoterapia, eu vou precisar procurar um médico, um psiquiatra, porque ele que é responsável pelo tratamento da saúde mental. O que eu preciso procurar para poder enfrentar esse momento? Porque assim, nós homens, né, por cultura, por gerações, temos o hábito de não conversar, de não falar o que sentimos, o que pensamos, ou não chora, porque o homem não chora, né, assim, é a visão do mundo hoje, e isso é um impacto muito grande, né, porque nós precisamos realmente mostrar para os filhos da gente que a gente sente, que a gente ama, que a gente erra, que a gente chora, que a gente está feliz, que a gente está triste. Claro que os filhos não precisam participar de todo o seu processo, né? De decisões, de coisas ali familiar entre vocês e o esposo, a esposa. Mas o filho precisa entender que a gente erra, que a gente tem que consertar os erros, a gente tem que pedir desculpa. E isso é uma coisa muito difícil, né? Para vários homens. Tem muitos homens que têm essa dificuldade de demonstrar isso. Né? Exatamente. Exatamente por causa do modelo, né, de criação, né? Então, o que os homens escutam o processo da transformação? Que o homem não chora, que o homem ele não pode expressar seus sentimentos, porque isso muitas das vezes é encarado como fraqueza. Né? Os homens, por pesquisas, né, muito interessantes, os dados eles apresentam que os homens eles adoecem, né, e acabam terminando de maneira fatal porque não tem um processo de autocuidado, que é fazer uma prevenção, que é ir ao médico de maneira preventiva, só vai ao médico quando a situação já está muito grave. Por quê? Porque dentro do modelo, muitas das vezes, né, vivenciado pela masculinidade, que é uma masculinidade desregulada, é exatamente isso. Não merece autocuidado, não pode chorar, não pode mostrar fragilidade, porque isso é interpretado de uma outra forma. Né? Mas a gente está falando de autocuidado, e o autocuidado ele é importante tanto para o homem quanto para a mulher. E a Bíblia, inclusive, fala disso. Né? O corpo ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, existe um Deus que habita em nós. E esse corpo ele precisa estar bem, para que a glória desse Deus, inclusive, possa ficar evidente por meio da nossa saúde e do nosso comportamento. Então, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do funcionamento desse corpo, para que, inclusive, aquilo que eu tenho como convicção de fé possa ser vivido da melhor maneira possível. Sim. E os pais, eles que não tiveram uma referência paterna, como é que eles podem construir essa nova história, né? Porque
Você tem um pai, tudo bem que às vezes você não tem o melhor pai do mundo, mas ele te dá uma referência de tipo de controle, né, dentro de casa, como é que eu posso falar? De autoridade paterna, né? E muitos que não têm essa referência, como é que pode construir essa nova história, assim, dentro... É tão interessante que em psicoterapia a gente trabalha o processo de ressignificar a história deles. A gente fala assim na psicoterapia que os pais que nós tivemos é o melhor pai que eles poderiam ser, porque eles deram conta de si, né? Então o processo de ressignificação fala que a partir de agora, que você tem uma consciência, que você é adulto, que tipo de pai que você escolhe ser? Porque sim, nós temos a capacidade de dar o que nós não recebemos a partir de uma consciência. Então às vezes eu não tive um bom pai, mas eu sei quais são os prejuízos que eu posso ter por não ter um bom pai. Então eu escolho ser um bom pai para os meus filhos, para que eles não vivenciem o que eu vivenciei. Então eu cuido de mim, eu ressignifico essa história para que eu consiga fazer essa função de uma maneira mais saudável. Porque eu passo pelo processo de perdoar os meus pais, porque talvez eles não foram o que eu precisava ou que eu gostaria que eles fossem. Mas por pior que eles foram o que eles deram conta de si. Agora existe também uma forma que eu gosto muito de trazer como perspectiva, sabe, para uma reflexão, é como que nós honramos os nossos pais, como que nós honramos a nossa história e ressignificando, indo além do que eles foram. Então talvez os meus pais aqui cometeram alguns erros e algumas falhas, e eu sei disso. Então eu vou procurar ir além, eu vou procurar não cometer os mesmos erros. E com isso eu vou honrar a história deles. Mas tudo isso passa pelo processo de ressignificação, que vai haver perdão, entendimento do processo histórico também desses pais, porque os nossos pais têm uma história, né? Tem uma música, né, que é até de um cantor secular, que é o Renato Russo, que fala assim, você culpa os seus pais, como é que é? Por tudo. Seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? São crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer. Ou seja, de maneira muito intensa, o Renato Russo estava dizendo assim, olha, eles também tiveram uma história. Eles também passaram por um processo. Culpá-los por tudo é um absurdo, de fato. Porque também existe um processo que é nosso de responsabilidade. Eu fico brincando que o auge de um processo de uma pessoa em um processo de psicoterapia é quando ela para de culpar os pais pela história que ela tem. Vira uma chave, né? Quando você para de culpar o outro pelo aquilo que você vive, né? Porque aí você consegue assumir o protagonismo da sua própria vida e dizer assim, aconteceu, isso não precisa ser negado, isso precisa ser entendido, mas e aí, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu preciso fazer uma escolha. Vou ficar lamentando a vida inteira, ou eu vou assumir o protagonismo de dizer assim, ok, eu perdoo, libero e agora eu sigo em frente para fazer de uma maneira diferente do que fizeram comigo. Então tem um processo de ressignificar. Então mesmo não tendo bons pais, uma pessoa pode sim ser um bom pai e compreender isso. Bacana demais. É uma escolha, né? É uma escolha, né? Ressignificar é uma escolha. Ressignificar. Tem que... Exato. E como é que a gente pode desenvolver uma comunicação mais aberta com os filhos, assim? Porque na nossa época, né, da nossa infância, eu, por exemplo, não tinha uma comunicação aberta com meu pai, com minha mãe, até porque eu convivi a maior parte da minha mãe, mas ela não tinha tempo. Ela trabalhava, vivia a maior parte do tempo trabalhando e a gente não tinha essa comunicação aberta, assim. E hoje em dia, os pais que escolhem ser pais, né, muitas das vezes escolhem tirar a maior parte do tempo para ficar com os filhos e tal. Mas, no entanto, às vezes está ali, mas não está presente, ou não tem uma comunicação aberta, saudável com o filho. E como pode começar a desenvolver essa comunicação, assim? Uma vez que é identificada essa dificuldade, todo comportamento precisa ser treinado. Então eu entendi que eu tenho uma dificuldade de comunicação. Então eu preciso agora desenvolver ferramentas de comunicação. Então eu posso aproveitar de alguns momentos importantes. Eu falo que tem um
móvel na casa que eu considero que ele é o mais importante do lar, que é a mesa. Então, ao sentar à mesa com os meus filhos, perguntar como é que foi o dia dele, desenvolver uma conversa com ele, que à medida que essa conversa for acontecendo de maneira contínua e diária, esse diálogo ele vai sendo desenvolvido. Não tendo medo de falar sobre determinados assuntos, também não tendo medo nem receio ou vergonha de falar assim, não, nesse momento o papai e a mamãe não tem muita informação sobre esse determinado assunto, mas vai ler, vai estudar e depois a gente volta para conversar. Não, nesse momento eu não posso te dar essa informação porque você não está na idade específica. Eu vou explicar aqui de uma forma, né, dentro da sua linguagem, que é importante entender que cada fase tem uma linguagem, né? Ali da infância, da primeira infância, né? Ali do momento da adolescência também. Mas é praticar mesmo esse diálogo e a Célia eu não sei. Então vamos em busca de informação, vamos lá pro canal do Davidson, vamos ver lá como é que ele está desenvolvendo essas histórias com os pais, porque cada vez que você traz um conteúdo como esse, por exemplo, ele é importante porque você está fazendo parte de um processo assim, extremamente importante que é a educação dos pais. Porque lembra quando eu falei com você que ninguém nasce pronto? Verdade. Aqui na nossa troca, por exemplo, a gente está aprendendo um pouquinho mais a serem melhores pais para os nossos filhos. Sim. Então eu vou em busca de conteúdos, por exemplo, como o desse canal, para me ajudar a me relacionar melhor com os meus filhos. Sim, eu perguntei até a questão da comunicação, porque aí você falou da questão da idade, né? Às vezes um filho te pergunta uma coisa, mas ele ainda não está na idade de saber. Porém, se eu falo com ele, não, eu vou pesquisar e te falo, mas ele tem um acesso muito fácil hoje em dia, que é as redes sociais, né? Exatamente. E aí ele vai buscar de forma errada aquela informação que ele vai aprender de forma totalmente errada daquilo que são os nossos princípios como família. Isso, David, você tocou num aspecto muito importante, porque é importante você se inteirar primeiro do que aquela criança já tem de repertório, porque ela te fez uma pergunta, e essa pergunta ela não veio do nada, ela já veio de uma informação prévia. Ou ele viu num vídeo, ele ouviu no lugar, entende? Então, qual que é a forma mais assertiva? Foi muito boa essa pergunta sua. Que primeiro você vai perguntar para a criança assim, tá, filho, por que você está me perguntando isso? O que você já ouviu desse assunto? Porque a partir daquilo que a criança vai trazer para você, você vai poder saber como conduzir a informação de maneira correta. Porque você tem, hoje, nós temos um grande desafio com o evento, né, da internet, das redes sociais, é que os nossos filhos eles são bombardeados de informação a todo tempo. Por isso, quando nós temos tempo de qualidade e a relação de educação ela precisa ser intencional, porque eu preciso saber que os meus filhos estão vendo na internet. E eu brinco lá em casa e falo, não brinco, né? Isso aí em casa é muito claro. Em casa não existe essa história da privacidade, como em alguns países tem, como aqui no Brasil, algumas relações têm, né? Então, se meu filho ele tem acesso a algum tipo de aparelho, eu quero saber qual é o eu quero saber o que ele está vendo. Eu quero saber de onde que veio aquela informação, entende? Então, a gente precisa pensar também quando os filhos, né, principalmente são um desafio mais na vida da adolescência, né, que os adolescentes eles brigam, né, pela tal privacidade. A privacidade até que ponto, né? A privacidade é essa que coloca eles em risco. Então, um dos grandes, uma ação inteligente emocionalmente ser feita nesses momentos é já pegar a partir do conteúdo que a criança está trazendo, ou que o adolescente está trazendo. Já tem uma informação lá que está rodando na cabecinha dele, e a partir disso que você vai trabalhar o direcionamento da informação correta. Então, peraí, então você ouviu isso, por que você está me perguntando, o que você já ouviu falar sobre, aonde que você viu, entende? Bacana. Porque às vezes fazem algumas perguntas, né, que deixam os pais e saias justas, e aí o pai pode dizer assim, nós vamos conversar sim, aí marca um horário, tá? Não deixa essa coisa que fica no ar, não. Se o pai ou a mãe se sentiu incapaz naquele momento de falar, filho, olha, amanhã, tal horário que a gente vai conversar sobre isso, mas antes de fazer essa ação, de falar que depois nós conversamos sobre isso, tem de saber, né, de uma maneira bem tranquila, assim, para que a criança tenha esse espaço de dizer de onde ela está tirando essa indagação, essa pergunta, porque tem uma informação prévia ali já rodando na cabecinha dele. Sim, bacana. Elise, e nós já estamos aqui caminhando para o final, tá? E o papo está excelente. Eu, por mim, eu ficaria aqui 2 horas, porque é muito interessante.
eu Mas, também. mas assim, o que você recomenda para os pais que querem desenvolver emocionalmente? Eu gosto de usar palavras, sabe, Davidson, para algumas coisas. Para algumas coisas não, como regra de vida, mas eu amo a palavra porque ela traz para a gente direcionamentos assim, que nos desenvolvem em todos os aspectos. E a palavra do Senhor traz como mandamento assim, ó, eu preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Davidson, é impossível cuidar bem de qualquer pessoa se eu não cuidar bem de mim. Então, se eu quero ser uma boa mãe, eu preciso cuidar da Elisângela enquanto pessoa, para que ela tenha condição de ser uma boa mãe. Se eu não cuidar de mim, eu não vou ser uma boa mãe. Então, o primeiro passo é cuidar de mim mesmo. Né? Obviamente, o relacionamento com Deus também resolvido, mas cuidar de mim me torna uma pessoa ser capaz de ser melhor para o outro. Então, eu vou ser melhor como mãe, eu vou ser melhor como esposa, eu vou ser melhor como amiga de alguém, eu vou ser melhor como irmã, ou seja, eu vou ser melhor em todos os outros aspectos, porque primeiro eu cuidei de mim. Isso não é um ato de egoísmo ou de orgulho, mas é um ato de amor próprio. Esse é o primeiro passo. Cuide bem de você, cuide bem da sua saúde. Né? O segundo aspecto é vá em busca de conhecimentos que estão conectados com os seus valores e princípios. Tenha isso bem claro dentro de você, porque é isso que você está transmitindo o tempo todo para os seus filhos através do seu comportamento. Então você tem princípios claros, você tem um conjunto de valores claros, porque isso fica muito claro através do nosso comportamento. E aí a gente precisa pensar, né? O que eu estou transmitindo para os meus filhos de princípios, de valores? Quais são o meu conjunto de valores internos? De que maneira que eu desejo que o meu filho interprete as situações ao mundo ao redor? Porque esses filhos eles vão crescer, né, Davidson? E assim como eu e você vão alcançar a vida adulta e vão tomar decisões. E pode ser que muitas das vezes essas decisões, inclusive, não me agrade. Mas eu preciso ter a consciência de que eu tentei fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Porque na vida adulta, daí para frente, é uma escolha de cada um deles. Ainda que eu não concordo. Sim. É isso. Certo. E assim, então, grupos de apoio, terapias, rodas de conversas, essas práticas podem ajudar, então, né, os pais a serem melhores emocionalmente, serem melhores pais. Exatamente. A busca da informação, seja por diversos canais, como isso que você acabou de dizer, grupo de pais, o seu canal, né? E essa ferramenta de informação, a psicoterapia, né? Como autocuidado, essa relação de troca de experiência com outros pais, tudo isso compõe aí esse processo que a gente fala de contínuo aprendizado, de ser melhores na função que a gente vai exercer, seja de pai, seja de mãe, tudo isso vai colaborar para a gente ser muito melhores. Então a informação é poder, né? Sim. Ela transforma, né? Exatamente. Também concordo. A informação, ela te ajuda em vários aspectos, né? Te transforma como um todo. Isso é obrigação de saber tudo, né? Verdade. Verdade. Principalmente como pai, né? Porque cada dia é uma coisa nova que um filho traz, uma pergunta nova, é uma experiência nova e cada filho é de um jeito. Nenhum é igual ao outro. E é interessante porque se você parar para pensar, antigamente os pais reclamavam que os filhos ficavam demais na rua. Ah, o menino só fica na rua. Essa época ainda era boa. Hoje em dia o relato que a gente tem é: o meu filho não sai do quarto, meu filho não conversa com ninguém, meu filho não tem amigos. Não tem amigos. Né? Verdade. Então cada geração carrega um desafio, né, Davidson? Então a gente precisa entender, por exemplo, quais são os desafios dessa geração. Os desafios dessa geração é o excesso de tela, a dificuldade de relacionamento interpessoal. Hoje nós temos um ranking muito grande, né, de estatística de nível de adoecimento psíquico exatamente por causa do modelo mesmo geracional. Então, o modelo geracional que tem mais dificuldade de enfrentamento dos desafios, aumenta a resiliência, porque estão cada vez menos relacionamentos, porque agora o mundo ele é virtual. Verdade. Então, o nosso desafio como pais é trazer o equilíbrio desses excessos. Você vai precisar escolher quem que vai educar seu filho. Se vai ser você ou se vai ser isso aqui.
E esse excesso você tem que controlar tanto do filho quanto dos próprios pais, né? Porque hoje em dia você fica disputando, né? Quem tá mais tempo nas telas, né? Então, é um desafio muito grande, até por isso, porque muitos pais às vezes trabalham ali com o celular, precisa ver alguma coisa, e com essa onda agora de Instagram, né, que tudo é no Instagram, você grava vídeo, você faz foto, você faz isso, faz aquilo, então você fica muito tempo no telefone, né, e nós como pais somos referências para os filhos, então se ele te vê ali muito tempo no celular, ele vai falar, mas por que o senhor pode e eu não posso? Né? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? Quem está educando os meus filhos? Sou eu ou é a internet? Ou é esse tipo de informação? Porque não se engane, David, nossos filhos são bombardeados de informação em tempo real, o tempo todo. Né? E a gente sabe que hoje é um grande desafio, por quê? Porque o seu filho já chega assim, eu acho muito engraçado, ele vai falar, mas o meu amigo tem celular, o meu amigo tem celular, mas eu não tenho celular. Eu sou sua mãe. Uhum. Mas todo É verdade. tem, eu não tenho. Não, mas realmente você não é igual a todo mundo. Essa história de que tem que ser igual a todo mundo é uma grande ilusão. Não, é diferente. Seu amigo tem, você não tem. Não, é diferente. Então, romantizar, né, esse ser igual com o processo de aceitação, outros desafios que eu tenho aqui com os pais e adolescentes, né, é que esses pais muitas das vezes passaram por um grande sofrimento desse, que é aquilo que você trouxe, né, da história, com a relação com o pai, com a mãe, ou até mesmo de vivência. E ainda não ressignificaram isso e sofreram muito e não quer que os filhos sofram. Então, coloca os filhos dentro de uma redoma de proteção para não sofrer, né, evitando qualquer tipo de frustração, por quê? Porque os pais sofreram demais. E aí crescem filhos desregulados, sem limite, achando que são donos do mundo e donos da razão, porque não ouviram um não. Sim. E o não é super importante, né? Em qualquer fase da criança, né? Exatamente. E aí o pai e a mãe, vestidos de sofrimento do passado, falam assim, mas eu não queria que eles passassem pelo que a gente passou. Mas aí eu acabo trazendo isso para uma reflexão, pois é, os seus pais não foram perfeitos. Mas até mesmo com o erro dos seus pais, hoje, se você tem algum aprendizado e superou isso, foi porque esses erros também te ensinaram. Então não existe pai e mãe perfeito. Isso é uma outra verdade que a gente precisa esclarecer. Não existe. Não existe família perfeita. Mas existe família funcional e família disfuncional. Não existem pais perfeitos, existem pais funcionais e pais desfuncionais. Mas perfeitos nós somos. Não existe a perfeição, realmente. Elis, e eu queria te pedir uma indicação de algum livro, algum filme para que os pais possam ter uma inspiração assim para ser melhor, sabe? Tanto na educação dos filhos, quanto no dia a dia de presença e tudo. O que você teria assim, para indicar para os pais? Parei aqui, tem um livro tão obscuro que se chama Pais Brilhantes. Muito interessante. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Esse livro do Augusto Cury, na verdade, todos os livros do Augusto Cury são muito bons e eles são muito direcionados por temas. Mas esse Pais Brilhantes fala muito dessa relação da criação dos pais e dos filhos de acordo com a relação tanto das fases da infância e adolescência, mas fala também dos desafios emocionais diante das gerações. Então, esse é um livro de inteligência emocional, é muito, muito sólido, sabe? Então, esse seria uma das referências assim, que eu trago para você, assim, que é do Augusto Cury, que é fantástico. Então, se você já começar lendo por aí, você já tá bem assessorado. Tem um outro livro desse também que chama Pais Inteligentes Formam Filhos Brilhantes. Ele fala exatamente das estratégias que ajudaram os filhos, né, a desenvolverem emocionalmente para o enfrentamento da vida, porque fala exatamente da formação do pai, dos desafios de manter a sua autoestima, o seu processo pessoal, né, ali na função paterna de uma maneira saudável, para que esses filhos também possam ser saudáveis, né? Então, primeiro, lembra que eu falei, então é importante eu cuidar de mim para que eu seja capaz de cuidar do outro. Então, quando eu invisto em mim, eu estou automaticamente me preparando melhor para se relacionar com o outro, e esse outro é o meu filho que precisa de mim. Então,
Então, esse livro também ele é focado exatamente nesses desafios da criação dos filhos, né, nos tempos atuais, com relação à tecnologia, às redes sociais. Então, são 2 livros aí muito legais, assim, que vale a pena ler. Bacana. Elise, e no finalzinho do meu podcast, normalmente eu peço os pais, né, porque eu converso muito com pais, e eu peço para eles deixarem, assim, uma mensagem para os filhos. Porque talvez amanhã os filhos vejam, né, e queiram saber o que o pai falou para eles. Porém, você sendo mãe, eu sei que você tem um amor imenso pelos seus filhos, e eu queria te pedir assim um recado para o seu marido, como pai, sabe? O que você falaria para ele assim, como pai, seria um exemplo, sabe? Qual mensagem você deixaria para ele se amanhã ele ouvir esse podcast e falar, vou ver o que a minha esposa falou, qual foi o legado que ela deixou ali, se ela falou alguma coisa interessante ali. O que você falaria para ele? Rapaz, sem me emocionar. Porque é tão interessante que você fala isso, porque assim, uma o aspecto mais importante que me fez escolher você, Jefferson, como meu esposo, foi ver a sua relação como pai. Porque eu obviamente, eu tinha o desejo de encontrar um marido, mas eu tinha um desejo ainda maior de relacionar com alguém que fosse um bom pai. Então, assim, se você quiser saber qual foi o critério que eu usei para escolher como meu marido, foi exatamente a sua relação com seus filhos, porque ela, de fato, foi impressionante. Vê-lo com as crianças desde pequeno, sabe? O Davi muito bebê, sempre com cuidado ali, com o Davi, com o Isaac, o pai maravilhoso que ele é para Esther. Então, isso me faz manter aceso dentro de mim a minha paixão e minha admiração por ele como homem, sabe? Então, assim, eu falo assim que o Jefferson, ele é incrível, sabe? Ele sabe aquele pai que brinca com o filho? Eles às vezes estavam soltando papagaio junto. E a Estela no meio. Ele envolvendo ela assim, naquele momento, ele tem momentos específicos com cada um deles também, que é muito legal. Mas, de fato, o que me fez escolher esse homem como parceiro para a vida foi ver a relação dele com o pai. Então, eu quero dizer para ele que ele é um homem incrível e, graças a Deus, eu fiz uma boa escolha e o critério foi isso. Agora, para os meus filhos, o que eu gostaria de dizer, Davidson, é que a minha oração é para que eles consigam ir muito mais além do que eu fui, né? Que eles sejam melhores do que eu fui, né? Como família, como profissionais, porque é isso que vai honrar a mim e ao pai deles, eles conseguirem caminhar algumas milhas a mais do que nós conseguimos. E é para isso que nós estamos criando ali dentro de um princípio, que o nosso princípio de criação é um princípio cristão. Então, nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar e amar ao próximo, mas ter o Senhor como o princípio de todas as coisas. Porque a gente entende que Deus é a nossa base. Então, a palavra de Deus é a nossa base. Né? Então, nós trazemos isso como base mesmo de relação à nossa família. E Deus tem nos ensinado, dia após dia, através dessa relação com eles, a sermos pessoas melhores. Eles nos tornam pessoas melhores com certeza. Verdade. Que mensagem linda. Daí eu me emociono. Você não se tornou um homem melhor depois dos seus filhos? Muito melhor. Muito melhor. Um homem muito melhor depois dos meus filhos. E eu me tornei pai muito cedo, né? Então, eu tive uma carga sobre as minhas costas, vamos dizer assim, muito cedo. Que com 19 anos você se tornar pai, é uma criança cuidando de outra criança, né? Então, mas foi uma virada, foi muito top, assim. E eu tenho muita gratidão por ter sido, por Deus ter enviado Eduardo na minha vida, sabe? Depois veio o Gustavo, a Esther, e assim, pude melhorar cada dia, né? Então, tô ainda no processo de aprendizado, porque eu ainda sou muito jovem, você sabe. Então, mas assim, é muito top. Cada dia eu me vejo diferente, sabe? Um homem diferente. Cada dia. É muito legal. Elise, eu queria te agradecer pelo tempo disponibilizado aqui, que você nos disponibilizou.
Muito obrigado por essas palavras, muito obrigado pelo conteúdo que você nos trouxe. É de grande valia. E eu já deixo aqui um próximo convite para uma nova conversa, próximo um outro conteúdo, que é sempre deixar para as pessoas que nos ouvem, né, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros pais, né, porque os pais precisam se cuidar para que sejam bons pais. Foi o que a gente falou aqui hoje, né? Para ser um bom pai, a gente precisa cuidar primeiro da gente. Então, compartilhe esse vídeo com outros pais, compartilhe com as pessoas que você conhece, não só os pais, mas as mães também, porque mãe também precisa se cuidar, né? Um ambiente familiar curado é um ambiente alegre, um ambiente feliz. E é isso que eu queria deixar para vocês e agradecer por tudo. Muito obrigadão, Li. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui com você. Primeiro, para matar a saudade, né, dessa pessoa incrível que você tem, dessa família linda que nós tivemos o privilégio de conhecer ali em visitar. Daqui a gente tinha aqui do Brasil, está com muita saudade de você, né? E te parabenizar exatamente por essa iniciativa que você teve de desenvolver esse canal, que com certeza é uma ferramenta para edificar a vida de outras pessoas. E eu acredito que isso seja uma inspiração de Deus para a sua vida nesse momento, para edificar a outras pessoas. Né? Então, você está de parabéns. O convite está aceito, assim, eu adorei esse momento aqui. E vamos juntos aí, né, conversar sobre outros temas, né, que também são relevantes, que podem desenvolver a vida de outras pessoas. Ok. Gratidão, Elis. Obrigadão, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe sempre. Amém. Tchau.